Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa ao vivo da Agência Eco Nordeste. Estamos só aguardando aqui a nossa convidada entrar para a gente começar. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Retomando as atividades aos poucos? Lembrando que essa conversa vai ficar gravada aqui no IGTV e que também a gente deve subir depois para o nosso canal no YouTube e que quem não pode ou não pôde acompanhar ao vivo, depois pode participar, assistir. E passando lá no nosso canal do YouTube também é interessante fazer a inscrição. Por enquanto a gente não tá indo para a rua, mas já a gente vai ter novidade por lá, né? Acompanhem. Só aguardando aqui nossa convidada, já ela está entrando para a gente começar a conversa de hoje, uma conversa sobre mulheres, sobre conservação, sobre novidades que estão surgindo, né? Eu acho que toda ajuda é interessante. Principalmente o olhar feminino tem ajudado muito a mostrar possibilidades, né? E é nisso que a gente aposta, é nisso que a gente vem trabalhando, né? Olha aqui, ela está chegando. Deve estar entrando aqui já a gente, só na expectativa. Olha aí. Olá, minha linda! Querida Maris, que honra estar aqui contigo. Nossa, eu é que sou honrada pelo seu aceite desse convite. Muito bom conversar contigo, muito bom te ter aqui na Eco Nordeste também. Eu acho que a Muito gente tem bom. muita coisa legal para conversar hoje. Eu acho que você tem muito a acrescentar, muito a trazer das suas experiências. Deixa eu apresentar você aqui para quem não te conhece ainda, né? Estou aqui com um currículo enorme. Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que vale a pena Edita, conhecer mais. edita, edita. Vale a pena conhecer mais a Paulina, né? Paulina é jornalista, está no ar com o podcast Vozes do Planeta desde 2016, é cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, um movimento feminino que luta pela conservação dos mares e começou no ano passado, não é isso? Também Exatamente. colaboradora fixa da National Geographic Brasil desde 2017, para onde ela produz reportagens e conteúdos para o projeto Planeta ou Plástico e também desde o ano passado para o projeto reportagem Mulheres na Conservação. Tem mais de 2 décadas de cobertura de temas socioambientais, em Estamos na lida especial, aí, né, amiga? Estamos na lida faz tempo. Na né? estrada. Eu também estou aí um tempinho nessa. Mas eu acho que é importante, experiência é importante, né? Conhecimento acumulado, né? E com essa paixão, né, por expedições na natureza. Eu também sou uma apaixonada. Eu acho que é uma coisa que vicia a gente, né? E, assim, foi responsável pela criação de projetos e estratégias de comunicação ambiental por mais de 10 anos para o Grupo Estado. Colaboradora de diferentes ONGs, apresentou programas pioneiros em rádio, né, na Rádio Eldorado, participou de projetos de educação ambiental lá também, recebeu 2 vezes o prêmio socioambiental Chico Mendes como melhor programa de rádio. Em 2016 recebeu a medalha João Pedro Cardoso, condecoração do governo do estado de São Paulo, única distinção ambiental no país pela atuação na comunicação sobre cultura e meio ambiente. Nossa, que currículo invejável, viu? Maravilha, Sabe parabéns, a é outra muito bom. pessoa, o outro comunicador que recebeu esse prêmio, eu soube no dia que é uma medalha mesmo, é uma condecoração. Você vai lá e recebe uma condecoração do Estado.
E aí eu vim saber, olha que honra, Maris, o outro comunicador somente que tinha recebido essa medalha foi o Washington Novaes. Ai, Então, que fiquei muito lindo. feliz de estar Honra, né? representando a comunicação nesse quesito. Que maravilha, né? Ele foi uma pessoa, eu não sei nem como qualificar, porque é um baluarte do jornalismo ambiental, um espelho para todos nós que atuamos nessa área. Nos deixou recentemente, né? Foi uma perda lamentável, porque eu acho que mais do que nunca o jornalismo ambiental é necessário no nosso país, né? Eu sabe, o Tringueiro fez um texto maravilhoso de uma homenagem que a gente participou, eu também participei, dele em vida, né, dentro da mostra Ecofalante, e ele fez um texto maravilhoso que é o sábio da tribo. Eu acho que é isso, o Washington Novaes é o nosso sábio da nossa tribo, ele sempre será a grande referência para todos nós. Com certeza, maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que honrar esse legado que ele deixou, né? Uma responsabilidade nossa. No ano passado também eu fiquei sabendo que você recebeu o título de cidadã paulistana pela Câmara de Vereadores de São Paulo. Isso porque você não nasceu no Brasil, né? Algumas pessoas acho que não sabem disso. Queria que, para começar essa nossa conversa, você contasse essa tua trajetória até chegar ao Brasil, até virar jornalista, até ser jornalista ambiental. Conta um pouquinho da tua história antes do jornalismo ambiental para as pessoas saberem. Boa, Maris. Bom, de novo reforçando que é uma grande honra. A gente já pôde viajar, estar em pautas juntas algumas vezes, né? Então é muito bom, gratificante saber que temos essa afinidade, esse interesse, principalmente esse propósito há tanto tempo, né? Caminhando juntas, né? Em paralelo mesmo nesse mesmo propósito. Por isso reforço minha honra de estar hoje aqui conversando contigo. Sou uma grande admiradora do seu trabalho, Maris. É Bom, eu recíproco, viu? não, grandes, nossa, textos incríveis, maravilhosos, maravilhosos, reportagens primorosas mesmo, sou uma grande admiradora mesmo. Eu nasci no Chile, né? Nasci do outro lado da cordilheira, de frente para o Pacífico, tive uma infância bastante próxima da natureza, bastante próxima do mar, principalmente, e com 13 para 14 anos vim para o Brasil, 14 para 15 anos vim para o Brasil, por motivos pessoais, particulares, né, meus pais, enfim, e minha mãe decidiu vir morar no Brasil, veio com as 3 filhas, né, eu e tenho mais 2 irmãs mais novas do que eu, e a gente se adaptou aqui ao Brasil, né, imediatamente eu prestei para 2 faculdades, para oceanografia, né, por essa minha paixão pelo mar, e para o jornalismo, obviamente. E ainda bem que eu não passei em oceanografia, porque eu descobri muito depois que tinha uns 5 anos de estatística, uns 4 anos de estatística, e eu sou péssima de matemática, então, por sorte, passei, né, em jornalismo, e eu tinha muito essa vontade de contar histórias, né, tivemos uma infância muito viajante e muito próxima da natureza. Então, eu era viciada em National Geographic, documentários, em tudo isso que era possível. Então, eu tive a grata oportunidade de, logo no início da faculdade, começar a desempenhar esse lado, né? Eu entrei na faculdade de jornalismo e falei, beleza, você algo sempre muito de aventura, né? Você é correspondente de guerra, vou estar, né, ligado em temas sociais, né? E o Também tema pensei do ambiental mesmo jeito, viu? da mesma forma, né? Ainda bem que deu certo, né? A gente teve mais oportunidade do que se tivesse exercido outra profissão, eu acho, Mari. E eu tive também muita sorte, ou não, estar no lugar certo, na hora certa, ou esse acumulado de experiências, né? E essa vontade me levaram a ter um primeiro convite em 98. Em 98, eu entrei na faculdade em 96, né? Em 97 eu estava, imagina, site, né? Alô, jovenzitos que estão assistindo, 97 um site, era uma coisa, né? E eu tive a oportunidade de escrever para um site, chamava Super 21. E me convidaram para escrever sobre meio ambiente.
Então, eu escrevia sobre biodiversidade, umas coisas muito ligadas a, tipo, almanac, para um site. E logo na sequência, quando eu entrei no terceiro ano da faculdade, eu sempre amei rádio e era muito louca pela Rádio Eldorado, que era uma rádio, né, para o público mais velho aqui de São Paulo, porém que tinha um conteúdo socioambiental. Você ouvia boletins sobre o que é o oceano, o que é biodiversidade, no meio de músicas muito incríveis. Eu achava aquilo maravilhoso e fui lá e liguei, me atendeu a Patrícia Palumbo, na época diretora da Eldorado FM, e falou, vem aqui. Eu fui, tivemos uma super afinidade e fiquei. Fiquei como estagiária, atendendo ouvintes, escrevendo e produzindo textos de rádio. Isso com 18 para 19 anos. E então, minha experiência com o jornalismo ambiental, principalmente, é muito próxima da minha experiência de vida, Mari. Hoje é o que eu sei fazer. É a única coisa que eu mais amo fazer, meu propósito de vida é a comunicação ambiental, porque ela faz parte de mim. É a forma como eu me expresso e acredito que o rádio, principalmente o jornalismo, é uma ferramenta complementar da sociedade, né? Então, a gente é uma ferramenta a serviço da sociedade. Eu gosto de enxergar meu trabalho assim e o meu propósito assim. Então, eu não consigo dissociar muito a minha vida com o que eu sou hoje, né? Acho que fez tudo parte de uma formação. Maravilha, assim, nós tivemos trajetórias diferentes, né? Eu, por exemplo, nasci no Rio de Janeiro, mas como Olha filha só, de militar, morei na Amazônia, né? E vim para cá muito cedo. E quanto praticamente tempo na Amazônia? eu passei 3 anos, mas eu era criança. Foi dos 7 aos 10 anos de idade, lá em Belém. Meu pai, ele trabalhava em navio hidrográfico ali pelos rios amazônicos e a gente Maravilha. ficou esse período por lá. E vim para Fortaleza com 11 anos de idade. Então, assim, eu me apaixonei aqui pelas coisas do Nordeste, pelo semiárido, embora minha origem não seja daqui, minha mãe é gaúcha, meu pai é cearense, então, assim, sou cidadã brasileira, né? Mas Que também, maravilha. como você, a minha trajetória foi muito ligada à natureza e ao jornalismo, e aquela coisa que você não consegue realmente separar. Não me vejo escrevendo sobre outra coisa, senão as questões socioambientais, né? Então, assim, nisso a gente tem uma semelhança muito grande de trajetória. Agora, eu queria que você contasse aqui para o pessoal que está acompanhando e para mim também, né? Quero saber um pouco mais como é que surgiu e o que é essa Liga das Mulheres pelo Oceano. Eu não estou participando ainda, mas muito curiosa e Ainda, já né? querendo fazer parte. Conta aí para a gente o que é, como é que a gente participa, o que faz. Acho que deve ter um Boa. bocado de mulher aí acompanhando que também quer participar. Então, vamos lá, conta aí pra gente. Boa, Maris. Bom, a Liga ela surgiu em março de 2019, oficialmente no Dia da Mulher, no dia 8 de março de 2019, mas ela foi criada, ela foi pensada, ela foi sonhada um pouquinho antes, né? Como eu contei para vocês, eu tenho uma experiência embarcada, tive, né, uma experiência embarcada muito grande também dentro dessa minha cobertura, né? Fiz o Mar Sem Fim por 3 anos embarcado. Depois Vai eu falar posso sobre contar um isso também. pouquinho. Daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais. E conhecia a Bárbara Veiga, né, uma artista visual, e a Leandra Gonçalves, doutora Leandra Gonçalves, que trabalhavam diretamente, né, com diferentes experiências, mas ligadas também ao universo marinho, né? A Bárbara tem um livro, inclusive, 7 anos em 7 mares, escrevi o prefácio. Ela tem uma experiência embarcada, acompanhando o trabalho de diversas ONGs, depois ela também, né, por conta própria. A Leandra é a grande arquiteta, uma das grandes arquitetas, para mim é a maior arquiteta da construção da Lei do Mar, uma grande proposta que vem sendo construída já há 10 anos, né, para unificar a legislação ambiental que incide sobre o oceano. Então, ela é uma acadêmica
que consegue transpor toda essa parte de sair um pouco só da academia e transformar isso não só em política pública, enfim. E essa mistura, né, eu entrevistei as duas, então por isso a gente se conhecia, elas também trabalharam juntas, né, numa época no Greenpeace, por isso se conheciam, então triangulou, né. E aí, tomando vinho, que é onde saem as melhores ideias, né, trocando uma ideia, a gente falando sobre isso, né, de quanto era legal essa experiência embarcado, e principalmente quantas mulheres incríveis que a gente conhecia, que tinham esse protagonismo pelo oceano, tanto na academia, tanto na gestão de áreas, né, gerindo áreas marinhas, à frente de projetos ambientais marinhos aqui no país. Então, era realmente um conhecimento, e a gente conhecia muitas mulheres fazendo isso. E a gente começou a brincar, a estabelecer, falar, pô, como é que a gente se une, né? A gente dá até para montar uma liga, né? Tipo uma liga da justiça. E aí, no segundo vinho, falou, meu, esse negócio de liga das mulheres, né? Pelos oceanos, que na época era com S, pode ser muito interessante. Pode ser algo realmente que a gente precise colocar um olhar feminino para as questões oceânicas, né? Um olhar de... Porque tem essa questão, né? O Brasil se destaca como um país que tem muitas acadêmicas, né, que assinam projetos de pesquisa, né? E isso a gente não vê espelhado, isso é um problema também de comunicação, né? Nossa, a gente não espelha esse protagonismo na academia ou em outras frentes, mostrando que tem mulheres à frente disso, né? Então, como é que a gente vai se espelhar? Como é que a gente vai ter esse exemplo? Então, a Liga, ela surgiu por esse movimento extremamente orgânico de vontades e de percepções muito intuitivas que a gente teve de que seria legal juntar um monte de mulher louca pelo mar e com diferentes expertises para pensar em um oceano para todos e para todas, né? Então, logo no nosso segundo encontro já saiu uma pauta, né, do tipo, vamos juntar, e já estava chegando o Dia da Mulher. A gente falou, por que a gente não se junta no Dia da Mulher e a gente bate essa agenda aqui com toda essa mulherada incrível que a gente conhece para a gente trocar essa ideia, né? E aí chegou o momento de que no dia 8 de março, né, a gente teve essa reunião no restaurante Bio, o Alex da Tala, super gentil, cedeu, falou, nossa, esse negócio é muito incrível, vocês podem fazer aqui essa reunião. E a gente se juntou lá e, para nossa surpresa, surgiram mais de 24 mulheres. Então, a gente olhou e falou assim, uau, acho que é muito mais forte do que a gente estava imaginando. Então, a partir desse dia 8 de março, ele surgiu enquanto movimento orgânico em rede, e hoje já somos mais de 2.000 mulheres que se inscrevem pelo site, né, mulherespelosoceanos.com.br, ou pelo Instagram, Liga das Mulheres pelo Oceano, você já tem um acesso. Tem todo um código de... não é de conduta, mas de respeito mútuo, porque ele não é uma ONG, né, Maris? É um movimento aberto, em rede. A gente precisa ter um mínimo, algumas regrinhas de convivência, então... Tem logo de cara quais são as regras de convivência que a gente tem, e se você topa, então você dá um aceito e passa a integrar um grupo de e-mail, de troca de muitas informações e muitos projetos bacanas que essa mulherada está fazendo pelo Brasil todo e também fora do Brasil. A gente tem 3 focos dentro da Liga, só para encerrar, que, né, também temos que focar, né, não dá para abordar tudo, né, que a gente gostaria. Então, nesse primeiro momento, nossa grande preocupação com relação ao oceano é a mudança climática, é sobre exploração, aí entra petróleo, sobre pesca, e é poluição plástica, saneamento, que a gente acredita que são os 3 temas mais preocupantes com relação ao oceano. Então, a gente quer mulheres de todas as profissões, e temos todas as profissões que vocês possam imaginar, integrando, e estamos construindo essa agenda juntas, todas juntas, por incrível que pareça, para um oceano para todos e para todas. Então, foi rapidamente isso.
Bom, mulheres aqui do Nordeste, de todas as regiões do Brasil e também de fora do Brasil, né? Quem quiser participar aí, a Liga está aberta a quem quer contribuir com essa discussão tão importante, com esse movimento, né? Só lembrando que a gente está no o mês de setembro tem um monte de atividade de limpeza de praia. Esse ano está um pouco mais remoto, esse trabalho, o pessoal está trabalhando mais na prevenção em si do que na ação de limpeza de praia por conta da pandemia, né? Mas que esse movimento a gente até teve pensou, tudo é muito discutido, né? Isso é muito bacana, é um exercício interessante isso. Tudo foi muito discutido e a gente se fez um posicionamento, colocamos no domingo, dizendo, claro, como todo mundo, a gente tinha milhões de coisas programadas para esse ano para acontecer, né? Nosso primeiro ano de atuação, e por conta da pandemia a gente está recomendando, e a gente não vai realizar nenhum tipo de evento de limpeza de praia. Está muito bem explicado lá nos nossos posts, nosso posicionamento com relação a isso. Não existe ainda protocolo seguro de nenhuma maneira. Não só para as pessoas que podem estar muito bem protegidas, né, fazendo sua limpeza de praia, mas do entorno, né? A gente não consegue responder pelo entorno, né? Então, a gente está recomendando começar a sua limpeza de praia em casa, né? Porque 80% do lixo que vai parar no mar por córregos enfim, de todas essas formas, saem das cidades. Então, se você começar limpando a praia dentro de casa, já vai estar limpando, ajudando muito. Então, esse é o momento que a gente está recomendando hoje pela Liga, porque realmente não tem ainda medidas sanitárias no Brasil seguras para grupos, para esse tipo de atividade. Então, enquanto movimento, a gente chegou nessa conclusão. Importantíssima, né? Então fica aí o alerta. O que a gente consome, o que a gente descarta, não termina ali na hora que a gente deixa de enxergar, né? Continua. Então a gente precisa se preocupar muito com que caminho esse resíduo vai tomar, né? Principalmente em cidades que não tem coleta seletiva ou que nem tem coleta regular. Então, eu uso muito o exemplo do cotonete, né, Maris? Eu sou a louca da limpeza de praia. Esse ano eu tô me coçando, porque há anos eu participo de limpeza de praia, né? Trabalho com essa temática, né, do plástico já há bastante tempo e tô sempre fazendo limpeza de praia. Participo muito como voluntária da EcoSurf aqui em São Paulo. E uma coisa das mais curiosas, um dos itens mais encontrados em limpeza de praia é cotonete. Eu acho que é muito emblemático do que a gente está falando, é isso. Porque a pessoa, não é que a pessoa foi lá na praia e ficou limpando o ouvido, né? É porque realmente cotonete é o exemplo desse caminho que o lixo faz, o lixo plástico faz até o mar, né? Porque ele sai aqui do seu banheiro, você jogar no vaso sanitário, por exemplo, já não passou por nenhum tipo de filtro. Vai para o córrego, que vai para o rio, que vai desaguar aonde? No mar e que volta numa onda e fica ali na restinga. Então, esse é o caminho que lixo plástico faz. E se nesse caminho ele não matar nenhum ser marinho, né? Porque o que a gente vê é mortes de várias espécies, vários animais encontrados com plásticos, né, de diversas formas, impactando. A gente tem um continente de lixo, né? É assim, exato. Às vezes é até difícil você imaginar onde como a gente essa pode capa chegar, aqui. né? Essa capa é muito emblemática nesse sentido, é o que a gente enxerga, né? Porque a realidade é muito maior, né? É a pontinha do iceberg mesmo. Mas já que a gente está falando, né, você falou um pouco dessa tua ligação, né, com o mar, com a navegação. Aí eu vou dizer uma partezinha da tua biografia que eu não disse lá no começo, eu deixei para dizer nesse momento, né? Que você também foi produtora e repórter. Olha o que você vai falar, hein? Do projeto Mar Sem Fim, né? Que percorreu de veleiro por 3 anos, toda a costa brasileira, com transmissão pela TV Cultura, né? E também foi produtora de campo na Amazônia Brasileira da documentarista Celine Cousteau. E aí eu queria que você contasse para a gente também um pouquinho dessas experiências, o que essas experiências trouxeram para você como jornalista, como ativista, o que te acrescentaram e como é que você chegou onde você está hoje por ter participado disso também, né? Ai, Mari, obrigada pela pergunta.
Eu acho que tem dois pontos legais aqui para a gente levantar, afinal a gente está falando, né, entre jornalistas e é importante ressaltar algumas das diferenças, né, de atuação que a gente pode ter, né. Eu tive a sorte, né, de trabalhar numa época que ainda era meio marginal o jornalismo de rádio, né, era tipo para quem era muito fissurado mesmo trabalhar em rádio, e tive a possibilidade de desenvolver uma parte que é pouco valorizada dentro do jornalismo e que eu adoro e que me ensinou muito do que hoje eu sei, que é trabalhar em produção. Produção de reportagem, produção em campo, trabalhar nessa produção me trouxe uma experiência maravilhosa e eu acho que deveria ser muito mais valorizado, não só nas faculdades, quanto dentro quando você está trabalhando. Você é louco para querer fazer reportagem, você acaba não curtindo o processo que é você ficar fazendo apuração, você fazer a produção direito, você saber com quem que você vai falar, chegar, contextualizar onde você vai chegar. Então, eu sempre pirei e amei fazer produção. Então, eu trabalhei muito tempo na Rádio Eldorado também fazendo produção. E aí pintou esse convite de fazer, por eu me virar muito bem em campo, né, ser meio doida também, um dia o João Lara Mesquita, né, um que era dono da Rádio Eldorado, me liga, eu já tinha saído da rádio na época, eu trabalhava na Unesco, me ligou e falou assim, olha, eu tenho um projeto de fazer do Oiapoque a Chuí num veleiro, que você já fez reportagem a bordo dele, e eu só penso em você para ser a produtora, me ajudar a fazer o roteiro, a reportagem disso. E a gente vai transmitir para a TV Cultura, é um projeto de 1 ano. Eu ainda virei e falei assim, o quê? Você ainda vai me pagar para fazer isso? Não, para. E aí eu topei, obviamente, na hora, embarquei no Mar Sem Fim em 2004 e para minha surpresa e para nossa surpresa foi a oportunidade de fazer realmente em campo uma grande reportagem. Assim, grande reportagem de anos, porque foi o primeiro mapeamento real, em loco, de toda a costa brasileira, que era o que a gente estava fazendo, né? Então, de 2004, a gente só terminou em 2007. Então, não foi 1 ano só, foram muitos anos embarcada, conhecendo cada palmo da costa brasileira, saindo do rio Oiapoque, navegando, entrando em todas as barras de rio, até chegar no Chuí, trazendo aspectos geográficos e principalmente aspectos culturais do Brasil. Então, essa foi a experiência do Mar Sem Fim, numa época pré-rede social também. Isso foi ao ar na TV Cultura em 2004 a 2007. E foi muito bacana, porque como era pré-rede social, quando a gente ia chegando, o programa estava no ar e a gente seguiu navegando, né? Então, quando a gente foi chegando no sul, principalmente, que o programa já era mais conhecido, a galera ia esperar a gente no porto. Olha, o Mar Sem Fim tá chegando. Então, nossa, Maris, foi uma experiência de vida que me transformou completamente enquanto profissional, mas principalmente uma experiência humana maravilhosa, né? O Mar Sem Fim. E a outra pergunta eu me esqueci o que era. Fico tão empolgada. Não, é porque você também foi produtora de campo da Celine Cousteau, né? E aí eu juntei as duas perguntas numa Boa. só. Mas você pode falar aí. A Celine, rapidamente, é também aquelas coisas do tipo, Mar Sem Fim, belisca, é sério mesmo? É tudo isso que está acontecendo, é sério mesmo? Eu conheci a Celine Cousteau, que é neta de Jacques Cousteau, né, que nem preciso dizer, o Jacques Cousteau, um ídolo, né, assim, sem patamar praticamente para muitos de nós que trabalhamos com o oceano. E eu a conheci a partir de um evento que ia acontecer sobre o oceano e a gente teve uma afinidade imediata, mas assim, imediata. Hoje é minha grande amiga Celina, a gente trabalha e se conhece há mais de 8 anos, e ela me convidou viu essa vontade, esse ânimo e esse traquejo para lidar em comunidades, em ter contatos, e me convidou para montar as expedições que resultaram no documentário Tribes on the Edge, que vocês encontram nas redes sociais, alguns trechos, chamado Tribos no Limite, falando sobre o Vale do Javari, o segundo maior território indígena do país.
E eu fiz, então, essa produção de campo. Não só, né, de achar os personagens que vão ser entrevistados em vários momentos do documentário, como montar mesmo, montar o barco. Tipo, quantos galões de gasolina, quem vai ser o nosso guia, quem vai ser o guia indígena que vai nos acompanhar, as autorizações da FUNAI para entrar no território indígena. Esse cálculo de gasolina foi a coisa mais maluca que eu já fiz na vida. Mas foi isso. Então, hoje a gente está profundamente ligado pela Amazônia, por um grande propósito, somos grandes amigas, e tive a honra, né, de trabalhar com uma integrante da grande família Cousteau. Nossa, que lindo. Essas histórias que você está contando aqui, para quem já faz jornalismo ambiental, dão água na boca. Imagine para os jovens que estão começando, que estão sonhando com essa profissão. Eu acho que, eu diria assim, não é todo mundo que gosta do trabalho em campo. Eu também sou uma apreciadora, né? Da água Você na adora, boca, viu? né, Mari? Você imaginar essas expedições e poder participar de um projeto desse. E vale lembrar que é aquilo que você disse, né? Muitas vezes quem não está na área do jornalismo desconhece todo esse trabalho de produção que envolve uma grande reportagem, né? Pensa que o repórter chega lá, vai entrevistando. Não, você tem que agendar, você tem que ler, você tem que conversar com as pessoas, você tem que... É um processo tão longo quanto a execução da própria reportagem e também depois o processo de edição, né? De edição, então, às vezes a pessoa assiste ou lê uma reportagem, pensa que é só aquilo, desconhece o que tem antes e o que vem depois, né? Que são processos tão importantes que envolvem profissionais da área, tão importantes quanto o repórter que está ali aparecendo, né? De Maris, você que fez grandes reportagens, séries mesmo, né, de reportagens, né, muitas premiadas, né, você podia falar algumas delas, muitas premiadas, né, e no impresso funciona também da mesma forma, né, Mari? Você também tem uma pré-produção antes de você ir a campo muito refinada, né? Não dá para você sair atirando, chego lá e vejo quem que vai falar, não é isso? Pois é, as grandes reportagens que eu participei eram, primeiro, trabalhos de equipe. Eu acredito muito que você juntar várias cabeças para pensar e para ler, entrevistar, produzir e executar, eu acho que sai um trabalho muito mais rico do que uma cabeça só pensando, né? Você enriquece. E aí isso envolve muita leitura, envolve muita pesquisa, envolve muita entrevista com pessoas que estudam a área, né? E no caso, por exemplo, aqui no Nordeste, né? Quando a gente ia para expedições pelo Nordeste, saindo aqui do estado do Ceará, era muito importante conversar com pessoas e com entidades que estavam nessas regiões onde a gente ia, que a gente não conhecia tão bem, né? Você precisa ter um contato prévio com essas pessoas para conhecer um pouco dessa realidade. Isso faz parte do trabalho do jornalismo e é tão importante quanto ir a campo, né? Você tem que ir a campo já com a coisa mais ou menos para otimizar o teu trabalho, o teu tempo, né? Claro que às vezes a gente passa muito mais tempo, às vezes dá muito mais trabalho editar, quanto mais material a gente capta, mais trabalho da edição, às vezes sobra material pra caramba, né? Mas isso tudo faz parte desse processo. Agora eu queria te perguntar, depois de toda essa fala de aventura, até dizer aqui que a Adriana Pimentel, que é a nossa colaboradora aqui da Econordeste, que é aqui do Ceará, mas está morando em Barcelona, ela já se inscreveu lá e está aqui super curtindo o nosso papo. Ai, que legal! Se inscreveu na Liga? Já está inscrita, está aqui ela falando. Ai, que legal! Pessoa maravilhosa. E aí, eu queria também que você contasse para a gente, ainda, né, a gente está falando aqui de mulher e conservação, desse novo projeto também, que vem do ano passado para cá. Aliás, eu queria que você contasse duas coisas. Como é que você começou a trabalhar com era teu sonho, né? Teu sonho infantil, a National Geographic. Como é que você começou a trabalhar com a National Geographic? E sobre esse projeto específico, tem um projeto do plástico, né? E tem esse projeto específico que começou no ano passado, que é essas histórias incríveis de mulheres que você
vem contando. Eu já li algumas e, assim, super recomendo a leitura, gente. Que reportagens inspiradoras e lindas. Conta aí pra Nossa, gente como é que tem sido isso. boa, Maris, obrigada pela pergunta. Bom, a National sempre foi um sonho e eu nunca, assim, de novo, mais uma coisa que aconteceu na minha vida e não entendi muito bem como é que rolou. Talvez seja um pouco disso, né, da trajetória. Eu sempre trabalhei no rádio e fazendo produção, que se você for olhar, são lugares meio marginais, né, dentro do jornalismo, né? Até pouco tempo atrás, né? Você lembra nesses encontros de jornalismo que a gente vai? Eu invariavelmente era uma das únicas representantes de rádio. Sempre foi meio marginal, né? O rádio. Então eu sempre corri nessa linha. E também dentro da produção, né? Ou seja, fazendo jornalismo, mas fazendo produção jornalística, né? Então foi nesse paralelo, então eu nunca tive muito de estar à frente, né? Apesar de ter apresentado por quase 10 anos um programa na Rádio Eldorado, né, que deu uma certa visibilidade para o meu nome, o meu trabalho sempre foi nesse lado mais marginal mesmo, né? Então, foi com uma super surpresa que eu recebi uma vez um convite do editor da National Geographic no Brasil, o Ronaldo Ribeiro, por quem eu agradeço eternamente, porque aí eu fui entendendo, parece que é meio difícil você trabalhar na National Geographic, né? É meio complicado, você tem que ter uma puta pauta, um tremendo fundamento, chegar naqueles estágios para você ser ouvido, é complicado. Eu acho que eu tentei uma vez só, acho. Não me lembro se eu cheguei até o fim. Bom, enfim, eu recebi esse convite a partir de um e-mail do Ronaldo Ribeiro, me convidando, porque ia sair uma edição muito importante, com uma capa, falando sobre as novas áreas protegidas marinhas no Chile. E aí ele lembrou que eu sou chilena, gosto muito de oceano, do tema oceânico, e me convidou. Ele falou, você não quer escrever um artigo? Ou seja, tipo, não foi só escrever uma matéria, foi tipo, escrever um artigo assinado por mim numa edição da National Geographic. Aí eu fui, desci, chorei, voltei, respirei. Falei, nossa, não, para tudo. E assim foi que eu escrevi meu primeiro artigo em 2007. Tá aqui, Águas do Bem. Aí eu conto um pouco da relação que o Chile, os chilenos, as chilenas têm meio poético com o mar, faço uma exaltação à poesia, à literatura associada com o mar e essas áreas, né, que tinham virado. E logo isso virou um segundo convite, que veio na sequência, que foi escrever o único artigo em português dessa edição global, que era sobre plástico, né? E aí também, novamente, porque ele conhecia a minha afinidade com o tema, que eu já tinha desenvolvido na Rádio Eldorado, né? Trabalhando muito com a questão de resíduos sólidos dentro dos projetos que eu coordenava. E aí ele me convidou para escrever um texto sobre plástico no Brasil. E aí escrevi o Sem Canudo, por favor, que era o grande mote, né, que essa campanha saiu, global da National Geographic. E a partir daí, como foi uma capa muito emblemática no mundo, passaram a ser convidadas as pessoas para falarem sobre essa edição. E aí o Ronaldo jogou a bola para mim, falou assim, você quer ir representar a National Geographic falando sobre... De novo, assim, tipo, você gostaria de falar em nome da National Geographic sobre o projeto, o plástico, sobre as reportagens que tem nessa edição? É uma edição muito forte, né? Até hoje, ela é de 2018, mas é uma referência até hoje para muita gente. Então foi assim que começou minha relação, foi a partir desses convites e depois representando mesmo a revista acerca desse trabalho. E o Mulheres na Conservação é um projeto que também fui convidada, caiu no meu colo e sou muito agradecida por todas essas oportunidades, que foi o João Marcos Rosa, um fotógrafo da National Geographic, me procurou o ano passado
A gente já se conhecia, já tinha entrevistado ele e tal, mas a gente ainda não tinha trabalhado juntos. E ele me contou dessa ideia que ele teve já há algum tempo, dessa percepção que ele teve em campo, documentando mulheres e falando, as grandes pesquisas, os grandes projetos de conservação de fauna, pelo menos, estão na mão de mulheres. Eu falei, nossa, bora fazer esse projeto? Eu falei, bora fazer esse projeto. Então a gente escolheu as 5 primeiras mulheres que seriam nossos personagens, e o nosso grande trunfo é transformar isso num projeto multimídia. Porque a revista já estava finalizando, a última edição saiu em outubro do ano passado, e quando a gente levou para a National Geographic pedindo esse apoio, a gente pensou, vamos construir tudo isso para o digital. Foto para o digital, reportagem para o digital, vamos criar uma rede social para mulheres na conservação, e a gente foi atrás de financiamento, porque só a National não conseguiria bancar tudo isso, porque é um projeto caro, você viajar e ficar tanto tempo em campo, você sabe muito bem, é caro, não é barato. E aí a National nos deu, né, permissão para a gente buscar um parceiro de conteúdo, e para nossa grande surpresa, a gente bateu na Fundação Toyota, e a Fundação Toyota falou, a gente não entendeu muito bem o que é, mas a gente topa apoiar a produção de conteúdo. Que é isso, hoje você não tem quem banque fazer produção de conteúdo, sem interferir no conteúdo, né? Sem isso virar marketing. É tipo, quem banca hoje produção de conteúdo no Brasil? E foi essa proposta que a gente levou na Fundação Toyota, eles toparam na hora, não entenderam muito bem, mas entraram com a gente nessa e se transformou nesse grande projeto Mulheres na Conservação hoje, que a gente retrata, vai a campo com grandes mulheres pesquisadoras e conta essas histórias de diferentes formas. Então eu faço stories no Instagram, escrevo aquelas reportagens longas em primeira pessoa, que é um sonho maravilhoso. O João faz, né, uma galeria fantástica de imagens sobre elas. A gente tem uma websérie que vai ao ar. Então, hoje a gente soube mês passado que o projeto em 6 meses atingiu a marca de 17 milhões de pessoas. Uau! Que assistiram isso. Então, meu grande sonho foi realizado, que é transformar essas histórias para o maior número possível de pessoas. Então, você saber que 5 histórias dessas mulheres serve de inspiração para 17 milhões de pessoas em diferentes frentes, podcast. E aí você inclui aí várias coisas, que você inclui divulgação científica, a valorização da mulher na ciência, a questão ambiental, que elas estão intrinsecamente ligadas, né? Então, assim, você popularizar esse tipo de informação não tem preço. Isso aí tem várias dimensões, várias camadas aí, né? E quanto mais alcance tiver, melhor, né? Então, assim, mas merece, viu? Um trabalho realmente lindíssimo, tanto a qualidade do texto, as fotos, as imagens, gente, é lindo de se ver. Eu acho que é você juntar, como diz o ditado popular, a fome com a vontade de comer. Né? Você ter algo maravilhoso do ponto de vista de conteúdo, lindo, e conseguindo esse alcance, né? Então, assim, você consegue conquistar realmente o objetivo da coisa. Então, deve ser muito gratificante. A gente brincava com o João que a gente queria criar um álbum de figurinhas das grandes mulheres desse país, né, Maris? Os meninos têm álbum de basquete, futebol, blá, 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 um monte de coisa. Por que não fazer o álbum de figurinhas do conhecimento baseado nessas grandes mulheres, né? A gente vai ter agora, vamos mais adiante, a gente espera seguir, né, com esse projeto, né? Agora com a pandemia um pouco mais, né, tivemos que dar um tempo, mas a gente tem tanta história que ainda foi guardada dessas viagens a campo, e E eu acho que é a questão do exemplo, né, que eu te falei. A gente, depois da terceira viagem, quarta viagem, que o projeto já tinha ido para o ar, muitas estagiárias de campo chegavam e falavam assim, eu ouvi o podcast, eu adorei. Ou a gente recebe mensagens do tipo, eu quero ser a Beatriz Padovani. Ou, sabe, de menina, sabe, 15, 16 anos, falando assim, nossa, a Neiva Guedes é tudo que eu quero ser. Isso é
tão importante, né? Quantas referências que a gente teve, né, Mari, só de homens. É tão forte você proporcionar a oportunidade de ter referências de mulheres, né? Até para os próprios caras, né? Pô, eu quero muito ser, tipo, eu me espelho no trabalho da Patrícia Médici, eu quero muito seguir, todas elas desenvolveram linhas de pesquisa do zero. Campo pesado, assim, não é que, não, campo pesado, escalando árvore, dormindo em rede por anos, andando a cavalo, pegando carona, sozinha no mato. Só a Karen Stryer dos Muriquis, ela ficou 14 meses indo para a mata todos os dias, 9 horas, sozinha, na mata. Isso precisa, as pessoas precisam saber que isso acontece, né? Saber que isso saber acontece, que mulheres que tem um fazem objetivo, isso. que tem resultados, né? Então, assim, muito, às vezes a visão do cientista é só daquela pessoa que está dentro de um laboratório pesquisando e que às vezes sai a campo. As pessoas às vezes não têm noção da dimensão do que é esse trabalho de campo, da paciência que envolve toda essa pesquisa, que eu acho que também é uma característica muito feminina, né? Essa questão da perseverança, da paciência. De olhar no longo prazo, né, Maris? Não quer o resultado só agora, quer saber como é que ele vai funcionar para o longo prazo, para outras espécies também, agregadora, incluem comunidades, todas elas incluem comunidades nos seus projetos. Também essa sensibilidade são características muito femininas e que eu tenho convicção hoje de que é o resultado, é o principal componente de terem tanto sucesso no resultado e de estarem há tanto tempo funcionando, né? Então, nessa primeira temporada, a gente teve a Patrícia Médici, que construiu o maior banco sobre antas do mundo. A Neiva Guedes, né, uma sumidade mundial em psitacídeos, né, e principalmente na responsável, ela e sua equipe, em recuperar a arara, ainda em nível bastante crítico, mas saiu daquela quase extinção por conta do trabalho da Neiva, criando ninhos artificiais, enfim, todas elas criando métodos, né. A Karen Stryer, né, que é a maior pesquisadora responsável pela maior pesquisa de longo prazo com primatas em áreas neotropicais, né? A gente tem a Flávia Miranda, que eu coloquei o título dela, acompanhar a Flávia em campo foi bastante impressionante, o título da reportagem dela é Uma Naturalista do Século XXI, porque o trabalho que ela faz é muito semelhante ao que os naturalistas faziam, então ela ficou 7 anos para classificar 7 novas espécies de tamanduás. Ela classifica nova espécie. Então, é uma dimensão muito grande. E a Beatriz Padovani, né, residente aí, né, em Recife, em Tamandaré, principalmente, que é uma das maiores referências em biologia da conservação, né? Ela fala da paisagem marinha de uma maneira encantadora e faz um trabalho muito forte com comunidades de pesca. Então, acompanhar essas mulheres em campo foi algo fenomenal e fico muito, muito, muito feliz que essas histórias estejam sendo replicadas em diferentes frentes. Tem quem curte podcast, tem quem curte a websérie, tem quem curte ler aquele textão gigante que eu demoro, vou sangrando, demoro uma semana para escrever. Nossa, Maris, e eu que fui de rádio a vida toda, quando eu comecei a escrever disso, eu chorava, eu falava, gente, eu não vou terminar nunca mais, eu não vai acabar nunca. Meu pensamento, né, em ordem direta, manchetado, para escrever, mas hoje é um prazer sem igual sentar e relatar o que eu vi, o que eu vivi do lado dessas mulheres. Ai, mas é muito bom você poder contar as histórias, vivendo as histórias, né? É outro nível, né? Que a gente não faz tá um jornalismo muito assim também, né, Maris? Agora na pandemia a gente não está conseguindo fazer muito, mas é muito bom. É muito bom você falar de cheiros, de sensações,
de sentimento, de estar ali junto com aquela pessoa. É outro nível, né, de produção jornalística. É bom demais. Eu estou morrendo de pena, porque eu estou olhando aqui que a gente só tem 10 minutos. Queria só registrar que o Marcelo Paes de Carvalho, fofo, passou por aqui. E registrou que é fã da gente, que coisa linda. Que legal. E que tem muita gente aqui dando olá e aparecendo, o pessoal do Projeto Coral Vivo. Muito legal, bom. Gente. O Caio Salles, outro jornalista que está fazendo um trabalho muito bacana no Projeto Verde Mar, eu vi ele aqui participando também. Muito legal, Maris, que ótimo. Pois ele tem, eu acho até, inclusive hoje, eu coloquei na matéria de hoje da Econordeste, ele vai estar hoje numa live aqui também sobre a questão dessa poluição, né, marinha. Ele vai estar envolvido num projeto hoje à noite. Eu até coloquei na matéria de hoje da Econordeste. Estou seguindo o projeto dele aqui também. Está aqui o pessoal do Fauna News também. Ai, que legal, tanta gente boa, muito tanta bom. gente fazendo coisas diferentes. Então deixa eu aproveitar, né? Eu também não aguento, eu quero te perguntar para você contar como é que tem sido já, né? Foi de uma maneira muito veloz que eu vi a estruturação já. Para mim, a Econordeste já nasceu arrasando a agência, né? Já saiu produzindo muito, né? Como é que tem sido essa caminhada até agora, Maris? Menina, aqui é uma via de mão dupla, né? Jornalista com jornalista acaba dando nisso, né? Então, a Econordeste, ela nasceu, né, em 2018, depois de mais de 25 anos de jornal impresso. Foi um caminho, assim, quase que natural, saindo do jornal impresso, pensar em o que faz depois, né? Pensar esse momento, que é um momento muito rico, esse que nós estamos vivendo, né? É um momento de muita mudança, essa transmutação da gente de veículos, né? Você que estava no rádio, que hoje está muito mais no digital, eu estava no impresso, hoje estou digital, totalmente digital, estou aqui de frente para uma câmera, que era uma coisa que eu não podia imaginar que eu faria, nunca na minha vida. Eu era aquela jornalista que se escondia de câmera, achava que ia só ser texto a vida inteira, né? Mas é muito desafiador, né? Desafiador para nós jornalistas, sobretudo do ponto de vista gerencial, né? Gerenciar um negócio de comunicação, para quem é de humanas como nós, que tem dificuldade com planilhas, tudo é muito desafiador, mas assim, ao mesmo tempo tem sido muito inspirador, tem acontecido muita coisa interessante. Eu tenho conhecido e me aproximado de pessoas fantásticas. A Kátia Brasil está aqui também, a Adriana, que eu acabei de mencionar. A Kátia está vendo a gente? Nossa, ela entrou aqui, ela é nossa parceira, a gente tem um projeto juntas. Aqui ela, Mulheres Arrasando, coisa linda. Kátia, você, ó, tudo que a gente falou agora aqui, você também representa. Vamos fazer um dia, a gente podia fazer Norte, Sudeste, Nordeste e a gente chama mais uma para fazer do Sul. Bora? Inclusive a gente está num projeto desde o começo do ano, assim, um projeto ligado à pandemia, né? A Kátia me convidou, ela e o pessoal do portal, as meninas do portal Catarinas, tiveram essa ideia, convidaram a gente da Econordeste. A gente está fazendo uma cobertura sobre uma coisa muito séria, né, que é a violência doméstica. Agora na pandemia a gente está com esse projeto, já produzimos um material do primeiro quadrimestre, estamos agora finalizando o segundo quadrimestre do ano, né, e vamos até o fim do ano com esse projeto. E a gente tem 7 mídias envolvidas, e eu acho que a gente ainda tem muito forte mais o que produzir colaborativamente, né? Esse projeto, Um Vírus e Duas Guerras, ele segue até o fim do ano, mas ele rende os frutos, são os frutos do trabalho colaborativo, de relacionamento, de conhecimento, de poder levar e poder saber que a gente pode trabalhar junto, que a gente pode se unir, né, para fazer coisas juntos. Eu acho que a gente ainda tem muito mais coisa para fazer. A gente só tem 5 minutos, mas eu precisava dizer isso antes de acabar e te fazer essa pergunta antes de finalizar. Uma coisa que eu li na tua biografia, né,
Ai, ai. Com essa tua experiência, esse teu amor por contar, né, histórias da natureza e de pessoas em rádio, podcast, mídias digitais, todo ano você compensa tuas viagens e atividades com plantio de árvores em manancial. Aí eu queria assim, a última pergunta para finalizar, depois a gente se despedir, é como é que você dá conta de tanta coisa, menina, e ainda consegue ser ecologicamente correta? Consegue até compensar as suas andanças por aí. Conta pra gente como é que você faz isso, menina. Olha, eu tenho uma irmã, a Gabi, não sei se ela está assistindo, ela mora em Buenos Aires, mas ela fala assim, que eu sou um peixe elétrico. E quando ela falou isso, eu achei a personificação mesmo. Eu sou um peixe elétrico, eu sou uma pessoa que tem muita energia, Maris. Então, e tenho muitas ideias e eu acho que tudo é possível de ser feito. Olha o David Schirmer mandando um grande abraço, que legal. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Família Schirmer mora no meu coração. Lindo, lindo, lindo trabalho, lindo. A Thaís Rebeck. Thaís, você perdeu eu jogando todas as flores possíveis para a Fundação Toyota, que ajudou a viabilizar toda essa reportagem, todo esse início, a gente falou muito. Mas beleza, como é que eu consigo? Eu consigo pensando não, vai ficar gravado no IGTV e depois vai para o YouTube da Eco Nordeste, viu? Quem não conseguiu assistir, depois vai conferir. Vai lá, dá seu recado. Ótimo. E isso, é bom lembrar. Mas como é que eu consigo? Eu acho que é sendo coerente, Mari. Sabe que eu comecei a questão de compensação das minhas próprias emissões já há muito tempo. Na época da Rádio Eldorado, quando eu coordenava projetos na Rádio Eldorado, eu entrei em contato com a Iniciativa Verde, que são meus parceiros até hoje, e a gente calculava as emissões do helicóptero, de carro de reportagem e tudo mais, e a gente ia lá e plantava árvore, quando nem se falava. Estou falando de 7, 8 anos atrás, quando ninguém sabia o que é carbono, quando era nada. E muito tempo depois, a Iniciativa Verde me ofereceu, e se a gente fizesse a sua compensação das suas viagens? Porque você viaja muito, né? Falei, nossa, gente, que irado isso. E assim a gente começou. Então, hoje há 4 anos eu compenso. Então, eu calculo todas as viagens que eu fiz, eles calculam para mim quanto que eu emiti em toneladas de carbono, e é um absurdo. Quando você passa a saber isso, vira uma coisa absurda. Pra você ter uma ideia, teve um ano que foi o que eu mais viajei, eu emiti, só eu, 9 toneladas de carbono. Só uma pessoa. Aí a gente começa a entender o tamanho da encrenca que a gente está enfiado. Então, eu preciso compensar. Se eu estou falando de meio ambiente, se eu estou fazendo uma viagem para falar de meio ambiente, poluindo, então é uma questão de coerência, é uma questão de entender os ciclos e de fechar os ciclos. Eu busquei compensar essa minha atividade, essa minha atitude, porque eu vou continuar viajando para falar sobre meio ambiente, mas eu posso fazer isso, né? A empresa é uma ONG, na verdade, que chama Iniciativa Verde, iniciativaverde.org. Eles têm uma calculadora disponível só por curiosidade, mas é legal vocês saberem e fazerem compensarem com eles, porque eles compensam em área de manancial. Aí é um duplo benefício, né? Além da questão do carbono, você tem a questão de ajudar a contribuir em áreas de manancial importantíssimas para abastecimento de água. Geração das matas ciliares, né? E trazer água de volta. Então, cara, se eu posso fazer isso todo ano, por que não fazer, né? Então, que bom que você perguntou isso. Eu gosto muito que as pessoas saibam que existem essas possibilidades. A gente está meio paralisado agora, cheio de medo. Mas, gente, o único caminho para a gente sair dessa que a gente se enfiou é regenerando. E é a partir de agora, porque o desmatamento já atingiu níveis quase irreversíveis. Quase, porque ainda a gente consegue reverter. Mas cada um vamos ter que regenerar loucamente. E é plantando árvores e parar de ferrar com o oceano. Iniciativa Verde, isso mesmo. Iniciativa Verde. Olha, assim, só agradecer. Eu sei que você está assoberbada. Tem muita gente como eu, você e outros que não sei como, a gente está lotado de coisa para fazer, se metendo em tudo quanto é iniciativa, não posso deixar de fazer parte disso, não posso deixar de fazer parte daquilo, tem que estar presente, e é isso mesmo, eu acho que fazer parte, né, viver essa história, né, a gente tem uma responsabilidade sobre tudo que está acontecendo, a gente não pode se calar, a gente tem que participar, a gente tem que estar presente.
E assim, Eu são muitos acho. desafios, tem muita coisa que a gente nem teve tempo de conversar aqui, mas enfim, a gente tem que estar presente e é importante poder contar com pessoas como você, né, nesse universo, saber que você está aí também para contar essas histórias, para fazer diferença, né, nesse universo. E agradecer demais, demais, demais o tempo que você teve aqui para conversar com a gente. E agradecer todo mundo que passou aqui por essa conversa ao vivo aqui da Econordeste. A gente está aqui de 15 em 15 dias, mas a gente também está no site, está nas redes sociais. De 15 em 15 dias, a gente também está com um podcast que é muito mais com o pessoal da pesquisa. É um ensaio que a gente está fazendo. Eu acho que tudo isso que a gente está fazendo, a gente está aprendendo. E o tempo está acabando. Tchau, gente.